nessa sequência, então, de estudos aí sobre ética cristã, onde nós temos enfatizado sobre os 10 mandamentos como esse padrão moral de Deus, nós estamos seguindo a ordem, inclusive a teologia expressa no Catecismo Maior de Westminster, né, que é um dos símbolos de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil e também da nossa igreja. E nós estamos aí tratando do 8º mandamento, que segundo o texto de Êxodo, capítulo 20, verso 15, é não furtarás. E aí nós já temos caminhado um pouquinho sobre esse tema e chegamos a tratar de que o 8º mandamento, apesar de ser tão geral, né, tão amplo, ele acaba tocando a responsabilidade de não ferir, não roubar, não furtar o direito à liberdade de ninguém, à propriedade ou bem de ninguém e à dignidade de ninguém. Basicamente, a moralidade do 8º mandamento se sintetiza na preservação da liberdade, da propriedade, da dignidade minha e do meu próximo. Dito isso, nós começamos a tratar sobre os deveres, né, quando o nosso Catecismo Maior diz, e entramos na última semana sobre os pecados proibidos no 8º mandamento. Então estamos aí, Samuel, eu estou no slide 23, para auxiliar os irmãos que porventura nos acompanham aí pela internet. Então, relembrando esses primeiros aqui, que nós já estudamos, né? Quais são os pecados proibidos no 8º mandamento? Não furtarás. Então, o furto, o roubo, o tráfico de seres humanos, a recepção de qualquer coisa furtada, as transações fraudulentas e os pesos e medidas falsos, a remoção de marcos de propriedade, a injustiça e a infidelidade em contratos entre os homens ou em questões de confiabilidade. Tudo isso nós já trabalhamos. Aí, no slide 24, a opressão, a extorsão, a usura, o suborno, as vexatórias demandas forenses, o cerco injusto de propriedades e desapropriação. Vamos ver alguns textos aí que talvez nos auxiliem nesse sentido. Nós paramos aí em Provérbios, capítulo 11, né? Vamos dar uma olhadinha lá? Abra sua Bíblia. Livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 11. O verso 1, para a gente relembrar aí, pelo menos, que nós tratamos, que é a questão lá do peso, medidas, né? Falsos, como um pecado proibido. Então dá uma olhadinha aí em Provérbios capítulo 11, verso 1. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Ainda nesse capítulo, verso de número 26, nos diz assim: ao que retém o trigo, o povo o amaldiçoa, mas bênção haverá sobre a cabeça do seu vendedor. Provérbios ainda, capítulo 18 agora, verso 9. Quem é negligente na sua obra já é um irmão do desperdiçador. Então, desperdício aí também como algo condenado. Então, dentro da ideia dos pesos, medidas, da balança justa, de ser o prazer do Senhor, né, o peso justo e tudo mais, então essa ideia da opressão, da extorsão, da usura, o suborno, entrar com demandas simplesmente sem nenhum motivo justo, o cerco injusto de propriedades, ou seja, tomar para si aquilo que não te pertence, né, de uma maneira injusta, e a própria desapropriação. Tudo isso entra ainda dentro desse padrão de Provérbios 11, de andar de maneira justa nas relações
comerciais de um modo especial, né? A questão dessa opressão, a questão do trigo, né, que nós lemos, você segura a sua produção para gerar falta no comércio, para que você possa vender com preço maior, né? Então, é você roubar a dignidade do pobre, né? E isso é quebra do 8º mandamento. E muitas vezes, irmãos, nós vemos crentes em Cristo Jesus, que se dizem fiéis ao Senhor, usando desses artifícios imorais, segundo a visão bíblica, para tirar proveito, né? Para oprimir ainda mais, para roubar aí a dignidade das pessoas. A Bíblia nos mostra que nós lemos hoje na reunião de oração, que nós somos responsáveis pelos nossos atos morais. O foco ali era atitudes morais. E que Deus não deixaria passar impune, individualmente, cada um que realiza uma prática contrária ao padrão moral que Ele estabeleceu. Então, nós sabemos que Deus é o justo juiz. A gente pode até ter proveito, né? Acabar sendo beneficiado aí, quando nos damos de espertos, né? Nas questões comerciais ou mercantis, com quem quer que seja. Mas nosso Deus é justo. Nosso Deus, Ele é fiel e Ele há de julgar todas as coisas. E Ele é que defende, né, o pobre, o órfão, a viúva, o jornaleiro. É nele que está a justiça e a vingança de todos esses. Então, muitas vezes você oprimir e usurpar o direito de outros, né, se aproveitar de alguns para o seu próprio benefício, você acha que está fazendo um grande negócio, mas na verdade isso tem um preço alto. E Deus, de um jeito ou de outro, Ele aplicará a sua justiça e a sua ira sobre os seus. Dentro ainda do texto aqui do nosso catecismo, ele diz que é a acumulação de gêneros, né, para encarecer o preço. Isso vai estar explicitamente escrito no Catecismo Maior, que é justamente essa realidade de segurar, né, de acumular qualquer bem, de necessidade comum, justamente para encarecer o preço. O que mais que ele vai dizer aqui no nosso catecismo? Vai dizer que o pecado proibido também são os meios ilícitos de vida, né? Como nós começamos a ler aqui, Provérbios 18:9, aquele que é negligente, né? Então, os meios ilícitos de vida e todos os outros modos injustos e pecaminosos de tirar ou de reter de nosso próximo aquilo que lhe pertence, ou de nos enriquecer a nós mesmos. Nós vivemos dentro de um contexto, de um sistema econômico que acaba, infelizmente, dando oportunidades para os espertalhões, né? Nunca se viu, acho que na história, tantas fraudes ou tanta manipulação mercantil, tantas invenções, né, para enriquecimento fácil e muitas vezes ilícitos, né? As chamadas pirâmides comerciais, né? Quantos e quantos escândalos, né? A nossa geração já se deparou diante dessa situação de enriquecimento ilícito, de oportunismo, né? Por conta da situação, muitas vezes, difícil que todos nós passamos. A nossa sociedade, ela acaba legitimando, né, algumas práticas que são até desumanas em relação àquele que está passando por uma situação adversa, sobre aquele que está passando por um momento que não é fruto da sua postura ociosa. Porque o vagabundo ele vai sofrer as consequências. O cara só dorme e ele vai, lógico, colher a consequência da vagabundice dele, da ociosidade dele.
Mas às vezes são situações relacionadas ao sistema que nós temos, irmãos, que acaba trazendo dificuldade financeira para gente trabalhadora, gente de bem, gente que está lutando aí com o dia a dia. E que às vezes algumas situações que acontecem, que nos pegam de surpresa, a enfermidade de um ente querido, uma cirurgia que de repente não estava planejada, às vezes até mesmo, né, um roubo de um bem, o pequeno comerciante lá que está lutando para manter lá o seu ganha-pão e vai lá um infeliz da vida, arromba e leva tudo que o cara tem. Então são situações adversas, que está todo mundo sujeito, algumas causadas pela própria vaidade, a ganância do ser humano, mas que infelizmente nós estamos sujeitos e que o nosso Estado não provê segurança nesse sentido, né? Inclusive quando nós somos alvos desse tipo de roubo explícito, a gente fica com prejuízo. E muitas vezes, então, essas situações que geram necessidade, ao invés de sermos alvo de um padrão cristão, uma vez que o nosso país se diz um país cristão, nós vemos às vezes até irmãos da fé se aproveitando, né, sendo oportunistas em situação onde deveria ser uma manifestação de piedade, de caridade e de socorro, uma situação para o cara extorquir. E hoje, dentro dessa situação da legalização do oportunismo, né, você vê a capacidade do brasileiro, né, que é um exemplo talvez mais gritante aí do dia a dia, que é o empréstimo de dinheiro no seu cartão de crédito. Isso virou praga. Né? Qualquer comerciante aí está entrando nessa barca. Qual que é a ideia simples? Eu tenho o meu negócio, tenho a minha empresa, tenho o meu CNPJ, consequentemente eu tenho a minha maquininha, tenho o meu contrato com a operadora do cartão, que vai cobrar de mim, 2%, né, das minhas vendas, se eu vender em até 3 vezes. Se eu vender em até 6 vezes, ele vai me comprar 2,5%. Se eu vender em 10 vezes, ele vai me cobrar 3%. O que o comerciante faz? Ele pega, joga o custo dessa maquininha no preço da mercadoria. E aí tudo bem. É um custo que ele está colocando lá. Então, se essa cadeira é R$100, eu posso vender à vista ela a R$100, né? Ou eu posso colocar aí 3% nisso, que seria R$3, tudo bem? E aí eu falo, olha, o preço dela é R$103 em 10 vezes, sem juros. Se eu fosse vender ela no preço, simplesmente que era o preço normal, colocando o custo do cartão. Só que o que o cara faz? Como ele vai dividir em 3, ele joga um pouco a mais. Ele vai ganhar também pela facilidade de estar dando as 10 parcelas para você. Ele não está tendo prejuízo nenhum de vender em 10 vezes. Tanto que ele vai vender em 10 vezes para você, vai receber o dinheiro no outro dia, descontado, obviamente, os 3%, né? É lógico que ele tem que pôr um pouco a mais aí, lógico, porque quando vai descontar do 103, vai passar de um pouquinho mais de R$3, mas ele faz a cálculo lá, tal, direitinho. E no outro dia ele já está com os R$100, vamos dizer assim, que seria o preço da cadeira, e você se vira para pagar em 10 vezes, e se você não pagar o cartão de crédito, problema do cartão de crédito, que vai enfiar a faca em você, né? E que vai arrancar o couro e com juros exorbitantes, mas eu que vendi a cadeira não vou ter prejuízo nenhum. Aí o que eu faço agora? Aí eu chego para você está apertado, uma situação difícil, aconteceu lá uma situação ilícita lá, ou dificultosa, você está precisando de dinheiro, eu pago 3% no cartão, e aí eu chego para você e falo, empréstimo no cartão de crédito.
Tudo bem? Aí você chega, quanto que eu vou conseguir emprestar? O quanto você tem de limite no seu cartão. Porque eu não tenho dinheiro para te emprestar. Você vai se emprestar. Só que eu vou ganhar em cima disso porque eu tenho a maquininha e você não tem a maquininha. Então o que você faz? Quanto que você tem de crédito no seu cartão? Ah, o meu cartão tem como é que chama? Limite. Limite de R$1.000. Ah, ótimo que você tem. Então você pode pegar emprestado R$1.000. Nós vamos dividir isso em 10 vezes para você. Tá bom? Então você vai passar R$1.000, vou dividir isso em 10. Só que ao invés de eu te entregar os R$1.000, eu vou te entregar 700. Porque é o trezentão que eu vou ganhar. E te deposito o dinheiro amanhã, no Pix. Porque a gente tem que ver se vai autorizar essa compra dos R$1.000 aqui, tal. Autorizou amanhã, 24 horas, em 24 horas eu te dou. Quer dizer, em 24 horas ele já recebeu o milão da operadora do cartão, te deu 700, mandou 700 de Pix para você, e ele sem fazer absolutamente nada, ganhou quanto? 300. E você tem agora 10 parcelas de R$100 para pagar, sem limite nenhum mais no cartão, quer dizer, se acontecer mais alguma situação, você está perdido, você não tem nem crédito mais para correr atrás, e vai ficar 10 meses pagando 100, e eu, sem fazer nada, ganhei 300. Aí as pessoas falam, nossa, o fulano é bom, gente, a gente vai lá e ele empresta dinheiro para nós. Que homem bom! Olha, rapaz, você acredita que ele fez isso comigo? Gente boa, viu? O que é isso na perspectiva bíblica? Furto. Porque você está usando de um oportunismo de alguém que está necessitado. Ah, mas isso é o sistema capitalista, pastor. Se o cara não quiser, é só ele lá não ir. Ele está oferecendo. Quem não quiser entrar nessa, simplesmente não vai. Tudo bem. A lei da oferta, se o cara quer fazer, o problema é dele. Ele já está lá, o cara pôs lá, que ele só vai dar 700, você vai pagar 1.000. Se ele quis fazer, é problema dele. Mas a questão dentro do amparo bíblico é que essa pessoa, no desespero, meu amigo, o que ela faz? Ela vai, ela não tem outra coisa para fazer, cara. Agora, existem pessoas que aí são... Isso aí já é um problema de outros distúrbios, né? Que às vezes não está precisando de nada, mas inventa uma situação que ele não precisa viver e vai e entra numa barca dessa. Às vezes para fazer algo que não era necessário, simplesmente pela sua vaidade, pela sua ostentação, ganância. Isso também além de ser uma burrice, é uma quebra do princípio do 8º mandamento, porque você está roubando de si mesmo a dignidade de viver dentro da sua realidade financeira. Veja, irmãos, nós podemos praticar o 8º mandamento, inclusive contra nós mesmos. A gente furta a paz e a tranquilidade quando nós vivemos fora da nossa realidade. Porque a gente traz problema para a gente, que não precisava. Quando compramos algo que nem vamos usar, mas por ostentação. Porque a mulher ficou na sua cabeça, porque a cunhada tem, ela tem que ter também. Aí você vai lá e compra, sem precisar. E aí se aperta, se furta o direito ou
ou a paz, ou a tranquilidade, por não viver dentro da sua realidade financeira. Olha só que coisa. A gente traz consequências para a nossa própria vida através das nossas atitudes imorais. É isso que eu quero chamar a sua atenção. Tudo bem até aqui? O que mais? A cobiça, a estima e o amor desordenado aos bens mundanos. É o que eu acabei de falar, que o catecismo aponta. Isso é pecado proibido. Cobiçar, estimar e o amor desordenado aos bens mundanos. A desconfiança, a preocupação excessiva e o empenho em obtê-los, guardá-los e usar deles. Nós já estamos no iPhone o quê? 13. iPhone 13. Meu amigo, tem gente que nem terminou ainda de pagar o 12. Já vai lá e já renova, porque onde já se viu eu ficar com o 12? Onde já se viu uma coisa dessa? Você tem que ter o 13. Só que na hora que você acabou de comprar o 13, já começa a fazer propaganda do 14. Se você for cobiçar, estimar e amar desordenadamente os bens mundanos, você vai se colocar numa escravidão de correr atrás, simplesmente viver para pagar um determinado bem que você nem necessariamente precisa tê-lo. Eu lembro de uma cena, esse é o meu lado pecador, né? Ia lançar lá um iPhone, não sei das quantas. Aí mostrou a fila de uma das lojas lá nos Estados Unidos que o cara ia comprar o bendito iPhone. É o primeiro cara da fila. Estava lá o cara, chegou não sei quantos dias antes. Ficou ali. Aí abriu, o menino foi lá, comprou. Aí o repórter chegou para ele, você comprou? Comprei. Mostra aí para nós. Aí o moleque abriu assim, o iPhone caiu. Lembra dessa cena? Chegou a ver isso? Cara, ele abriu a caixinha assim, o iPhone, pof. O repórter ficou sem saber o que fazer, o moleque também. O cara ficou não sei quantos dias na fila. Juntou não sei quanto de dinheiro. Foi lá e comprou. Para ser o primeiro, para ostentar a ideia de que eu fui o primeiro cara que comprou o iPhone. E aí ele ficou agora estigmatizado como o primeiro cara que comprou o iPhone e o primeiro cara que quebrou o iPhone. Olha que maravilha. Paz, isso é algo desordenado. Fruto da cobiça, da ganância, de uma estima desordenada, de um amor aos bens mundanos. A Bíblia condena isso. Vamos dar uma olhada aqui um pouquinho mais aqui. Provérbios capítulo 20. Reforçando tudo isso que a gente está falando até agora, né? Provérbios 20, verso 10. Diz assim: 2 pesos e 2 medidas, uns e outras são o quê? Abomináveis ao Senhor. Capítulo 21, verso 6. Trabalhar por adquirir tesouro com língua falsa é vaidade e laço mortal. Trabalhar por adquirir tesouro com língua falsa é vaidade e laço mortal. É quebra do 8º mandamento. Verso 17 desse mesmo capítulo. Quem ama os prazeres, o que acontece? Empobrecerá. Quem ama o vinho e o azeite, jamais enriquecerá. Aqui vinho e azeite, sinônimo aqui de banquete, de festa, né, só vida social, só vida de suprimento de prazer. Então o que vai acontecer? Vai empobrecer, jamais enriquecerá. O cara às vezes mora num negócio caindo na cabeça dele. Mas ele tem um carro zero na garagem.
O cara come arroz puro, mas ele tem um iPhone. Isso é escravidão, irmãos. Isso é escravidão. O filho dele não tem leite, mas ele não deixa de sexta-feira, 5:30 da tarde, estar no boteco para pagar uma cerveja para os amigos. É furtar a dignidade da sua família. Já que você não tem dignidade mesmo, porque você é um... sei lá eu o que eu posso falar que você é, mas pelo menos não furte a dignidade da sua família. Já que você tem um filho e ele está na fase que ainda bebe leite, então, meu amigo, cumpra com a sua responsabilidade de provisão e aprenda a dizer não para a sua cerveja e para os amigos do boteco, cara. Não, mas a minha cervejinha é sagrada, pastor. Eu não posso abrir mão disso. Não, pastor, meu churrasquinho com a turminha lá, com os meninos lá que eu jogo bola lá, não, isso aí é para... Cara, mas sua família faz 15 dias que não come carne, miserável. Mas para você se mostrar o cara legal da turma da bola lá, toda semana continua fazendo churrasquinho, enquanto que os seus filhos estão comendo abobrinha. Qual que é a moralidade de um infeliz desse? Furtar a dignidade dos próprios filhos, irmãos. Eu me lembro, né, apesar que, graças a Deus, ainda tive uma infância que não pode nem ser comparada com tantas pessoas que tiveram infância difícil. A minha infância foi uma infância extremamente abençoada. Sei que meus pais, até pelos investimentos que fizeram na construção da casa, não sei o quê, então teve momentos de privações, mas nem se compara ao sofrimento de muitos por aí. Mas quantas vezes que como criança, eu chegava e perguntava para o meu pai assim, pai, o senhor não gosta de Danone? Não, não gosto de Danone. Pai, o senhor não gosta de chocolate? Não, o pai odeia chocolate. Pai, o senhor não vai tomar refrigerante? Não, não, faz muito tempo que o pai não toma refrigerante. Ô, pai, o senhor vai comer carne? Não, não, hoje não estou bem, não vou comer carne hoje não, pode comer. Por que fazia isso? Porque ele não gostava? Uma obra que ele não gostava. É claro que gostava. Só que para me dar dignidade, ou para me dar a questão de eu não passar por uma privação, ele abria a mão dele. O que hoje esses homens de hoje faz? O contrário. Justamente o contrário. Furta a dignidade da família, o bem-estar da família, a manutenção da família, dos filhos, porque estão escravos. E ainda o infeliz diz assim, isso aqui não me bebe não, hein? Isso aqui não me bebe não. O dia que eu quiser parar, eu paro. Além de tanto, é mentiroso e falso. Porque, na verdade, são viciados já. Que nem pela dignidade do amor a Cristo, pelo testemunho cristão, não são capazes de deixar um vício para demonstrar a gratidão que tem pela salvação em Cristo Jesus. Tem muito crente que se esconde atrás não, eu só bebo socialmente, pastor. Mas que, na verdade, é que não tem coragem, de, em nome do próprio Deus e para a honra e glória de Cristo, dizer não para os seus próprios desejos, para não servir de mau testemunho para os outros e nem para os seus próprios filhos. E quando é só uma questão de vício, ainda vai. Agora, quando esse vício atrapalha e furta a dignidade da sua família, um cara desse não pode nem ser chamado de homem. Pelo menos na minha perspectiva, ou na minha cosmovisão. Eu conheci uma história, vivi essa história,
cara que se dizia líder da igreja, presbítero da igreja, e que levava, por exemplo, vai ter uma feira, não sei na onde. Vamos lá, vamos na feira. Tá bom. Ele ia, ele, a esposa, o filho. Aí ele falou assim, só que nós não temos dinheiro, hein? Então nós vamos só dar uma olhada. Tá bom? Não, tudo bem, então, nós só vamos dar uma olhada. Aí o que ele fazia? Chegava na feira, lá, aí de repente, aguenta aqui um pouquinho, eu vou procurar um banheiro aí, eu já volto. Aí ele ia lá em determinada barraquinha, comprava o que ele queria para comer, comia escondido, fazia uma horinha lá, aí voltava. A mãe falou, o fulano queria uma maçã do amor. Não dá. Falei para vocês que nós vinha só dar uma voltinha. Tá bom. Vamos embora. Até que um dia, a mulher resolveu seguir ele. Só para você ter uma ideia, essa história terminou em divórcio. Essa história terminou em divórcio. Tragédia familiar. Mas você vê que o cara, quando o filho dele era pequeno, o cara fazia isso com o próprio filho, rapaz. Líder da igreja. Presbítero da igreja. Aí você fala assim, não. Para o mundo que eu quero descer. Tá tudo errado. Você vê a moralidade do cara, a decência do cara. Não existe. O cara negar um agrado para o filho, ele leva o filho no bar, o moleque fica deslumbrado de ver tudo aquelas porcarias que os caras vendem lá, bexiga brilhando e não sei o quê. Pô, não quer que o seu filho, então não tem mesmo dinheiro, então não vai, cara. Vai, leva ele para pescar no lago que é público. Ou vai andar de bicicleta, soltar pipa, que não gasta nada. Agora leva o menino, faz o menino passar vontade, deixa a mãe, que também era do lar, não tinha recurso, sem dinheiro nenhum, aguenta aí que eu vou procurar um banheiro, para ir numa coisinha para comer, escondido do filho. Não, um cara desse... Fala sério. Não. Tá tudo errado. Então, irmãos, toda essa postura de furtar o direito, a dignidade, é quebra do 8º mandamento. E, infelizmente, acontece muito. A inveja diante da prosperidade de outrem também é furtar a dignidade alheia. Tem pessoas que a inveja é tamanha que eles não conseguem se alegrar com o sucesso alheio. Quando alguém alcança, sei lá, um determinado sucesso, foi promovido, ou sei lá, ganhou lá um dinheiro, ou o negócio dele está indo bem. A inveja do cara é tamanha que ele começa a difamar o outro. Deve estar roubando. Deve estar roubando. Isso aí tem falcatrua. Pô, você sabe se é isso? Só que lá em Barreira a gente tem um ditado, né? Vê as pingas que tomam, mas não vê os tombos que leva. Pô, você não vê que o cara acorda de madrugada, você não vê que o cara trabalha até tarde da noite, você não vê o que o cara está fazendo, o que o cara deixa de fazer. Aí porque o cara melhorou um pouquinho de vida, isso aí deve estar fazendo coisa errada. Isso é fruto da inveja. E você está roubando a dignidade da pessoa que está fazendo a coisa certa. Também é quebra do 8º mandamento. Vamos andar mais um pouquinho aqui, ó. Capítulo 23 de Provérbios, verso 5. Provérbios capítulo 23, verso 5 diz assim: Porventura, fitarás os olhos naquilo que não é nada? Pois certamente a riqueza fará para si asas, como a águia que voa pelos céus. A ideia é, não coloque a sua confiança na instabilidade da riqueza. Não é assim que o apóstolo Paulo já nos ensinou lá em 1 Timóteo 6?
Exorta os ricos do presente século que não depositem a sua confiança na instabilidade da riqueza, mas em Deus. Irmãos, a ganância, a cobiça, fitar os olhos naquilo que não que não é nada. É isso que o provérbio dizia, que a riqueza não é nada. Porque hoje você tem, amanhã ela voa como águia. Se você colocar a sua confiança nisso, você vai entrar nessa prática da cobiça, da estima, do amor desordenado para o dinheiro, e isso também é quebra do 8º mandamento. Ainda no capítulo 23 aqui, vamos dar uma olhada no verso 20 e 21. Não estejas entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência vestirá de trapos o homem. Irmãos, tem gente que vive tão somente para suprir os seus desejos ou a busca dos prazeres. É aquilo que o pessoal brincava antigamente, né? O bar tira, né? Tudo que ele ganha, o bar tira. O cara, além de comer churrasquinho de gato, que ele não sabe nem de onde que veio aquela carne, né? Ele ainda bebe lá 2, 3 cervejas, lá já fica para lá de Bagdá. Aí bebeu 4 cervejas, o cara fala que ele bebeu 8. E aí como que você faz? Aí você paga as 8, passa mal ainda, só que na outra sexta-feira, aonde que ele vai estar? Tá lá de novo. E aí depois ele vê aquele amigo que ele chama de xarope, que sai sexta-feira lá, 5 horas, 5 e pouco lá da indústria, ou lá do dia de pega na lida como pedreiro, e pega o dinheirinho da semana dele, né? Põe no bolso, em vez de parar lá no boteco, vai lá, fulano, você é um tonto mesmo, trabalha a semana inteira e nem toma uma cerveja na sexta-feira, eu sou um tonto mesmo. Aí ele vai lá, passa no supermercadinho, faz a comprinha bonitinha que ele precisa lá para a família dele, guarda um dinheirinho, para que ele tenha amanhã depois alguma coisa mais para comprar. Aí ele vai lá e compra um carrinho. Aí o outro fala, deve estar roubando esse vagabundo. Está roubando aqui alguma coisa da obra, não é possível. Eu trabalho igual ele, ganho mais que ele, eu não consigo comprar uma bicicleta. Só que ele não vê que toda sexta-feira ele está deixando o suor dele entre os beberrões e entre os comilões de carne. E ainda chega no final do mês e fala, rapaz, não sei para onde meu dinheiro foi. Não sei. E geralmente um vício puxa o outro, né? O cara não fica só na cerveja, aí depois, durante a semana, ele já vai para dose, e aí já vai para o cigarro, e aí um trem vai puxando o outro, e aí o cara fala, eu não sei. Aí o outro que é o tonto, que sai sexta-feira com o dinheiro no bolso e vai para casa, e por isso ele tem as coisinhas dele, aí ele diz, esse aí deve estar roubando. Esse aí é o... Ou então, não, esse aí é a mulher que manda nele. É a mulher que manda. Antes fosse, meu amigo. Antes fosse a mulher que mandasse. Pelo menos a mulher está fazendo o papel dela de auxiliadora e administradora, que a gente tem aprendido aqui. Antes fosse. E ele, às vezes, já não tem nem mulher mais, porque um cara que vive num esquema desse, vai. O que esse cara vai ter na vida? Nem mulher vai servir para ter. Que mulher que vai aguentar? Chega nele, cadê o... Ah, só sobrou isso. Aí não dá para pagar nem a água e a luz do mês. Só que os amigos do boteco lá, os beberrão, os comilão de carne, falam, pô, esse cara é legal. Nossa, esse aqui é companheirão. Nossa, o fulano é nota 10. Olha, que amigo. Ele está furtando a sua própria dignidade e furtando a dignidade da sua família. Quebra do 8º mandamento. Ainda, no livro de Provérbios, agora capítulo 29. (29 e 19).
Provérbios capítulo 29, verso 19. Isso. O servo não se emendará com palavras, porque ainda que entenda, não obedecerá. A ideia aqui é de não fazer as coisas, você como servo, como empregado, vamos trazer para a nossa realidade, furtar o direito de prestar um bom serviço para o seu patrão. Você fala com o cara com palavras, o cara não obedece. Ele só vai obedecer na hora que você começar a descontar do salário dele. Já viu pessoas desse tipo? Ele fala assim, ó, fulano, na empresa aqui agora mudou a política, nós temos uma política de desperdício zero. Então agora a partir de hoje nós vamos assumir a política da execução do processo assim, 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 assado. Agora é o seguinte, nós vamos lavar, sei lá, a firma aqui, e nós vamos colocar um esguicho, tipo revólver na ponta, para economizar água. Então você aperta, sai água. Você solta, para a água. Ah, tá bom, fulano. Você fala com o cara, tá bom. Aí o cara que a primeira coisa que ele faz, vai lá e arranca a abraçadeira que você pôs e joga o esguicho fora. E deixa o trem rodando lá. O que você está fazendo com a empresa? Você está desperdiçando, você está roubando, você está furtando. Aí o que o provérbio fala? Olha, o servo, ele não vai obedecer quando você manda. Nesse caso, meu amigo, você tem que começar a ferir esse cara de alguma outra forma. Fulano, cadê o esguicho que a empresa agora colocou aí, que é obrigatório usar para lavar o negócio? Ah, não, aquele negócio vai ficar apertando, que lá demora demais. Ó, é o seguinte, para cada vez que eu chegar aqui e não tiver o esguicho, você vai receber uma advertência, isso nós vamos fazer um desconto lá no seu pagamento. Aí pode ser que ele aprenda o negócio. Porque, na verdade, a essência dele já é uma essência de defraudador, é uma essência de roubador. Ele não cuida das coisas da empresa com zelo, como a palavra de Deus pede para ele fazer. A palavra de Deus olha para o escravo e diz assim, ó, você que é servo, você que é escravo, sirva ao seu Senhor como se estivesse servindo a quem? O próprio Deus. E não sirva apenas sob vistas. Aí as empresas têm que gastar uma grana para pôr câmera de monitoramento em cada setor para ver se o infeliz está trabalhando. Não é câmera de monitoramento para preservar a segurança da empresa. Não, é para ver se o cara está trabalhando. Porque ele furta a empresa, o patrão dele, assim, na cara dura. E você fala a mesma coisa que nada tivesse feito. Cuidado. Provérbios ainda, 29, verso 24. O que tem parte com o ladrão, aborrece a própria alma. Ouve as maldições e nada denuncia. A ideia aqui é da cumplicidade, né? É o cara que não rouba. Mas ele avisa para o ladrão aonde tem e como fazer para roubar. É muitas vezes, aquele cara que você, prestador de serviço, que você traz para dentro da sua casa, confiando nele, ele não vai te roubar nada. Só que ele vai dar informação para outros. Inclusive, depois você vai falar para ele, cara, você acredita, entrou aqui, roubou. É o que o texto está falando. O que tem parte com o ladrão aborrece a própria alma. Ele ouve as maldições e nada denuncia. Porque aí no outro dia ele chega, porque ele deu serviço para o vagabundo lá. Estou trabalhando na casa da fulana, o portão do fundo não fica trancado. E tem isso, tem aquilo outro.
Pronto. Fala. Aí o outro vai lá, o outro rouba. Aí ele chega no outro dia e fala, rapaz, você acredita, entrou ladrão aqui em casa, pelo portão que eu nunca fecho no fundo, ninguém nem sabia que tinha esse portão. Tarará, maldito daquele ladrão, me roubou. Ele ouve a maldição e... Só que ele está aborrecendo a própria alma. Ele não roubou nada, mas ele quebrou o 8º mandamento. Porque ele furtou a confiança daquele que o contratou. Ele não roubou objeto nenhum, mas ele furtou a confiança daquele que o contratou. Quebra do 8º mandamento. Irmãos, olha tantas situações que o catecismo nos apresenta de quebra de um único mandamento. E tem tantas outras situações que provavelmente não vão ser pontuadas aqui. Mas que infelizmente está no dia a dia aí, que tem trazido problemas e que certamente trarão consequências, porque Deus não deixará impune a quebra da sua moralidade. Aquele que pecar, ele certamente vai receber a consequência disso. Ezequiel 22, vamos dar uma olhada lá em Ezequiel. Ezequiel 22, versos 12. Primeiro o verso 12, depois o verso 29. As abominações, do povo de Israel. Ele diz assim, no meio de ti aceitam subornos para se derramar sangue. Usura e lucros tomaste, extorquindo, exploraste o teu próximo com extorsão, mas de mim te esquecestes, diz o Senhor dos Exércitos. Então essa cobiça, essa extorsão, todas essas práticas de pecaminosidade. Verso 29 desse mesmo capítulo. Contra o povo da terra praticam extorsão, andam roubando, fazem violência ao aflito e ao necessitado e ao estrangeiro oprimem sem razão. É os oportunistas, Os que se aproveitam da situação. No nosso país, quantos estrangeiros ilegais muitas vezes estão no nosso país e que são escravizados e que vira e mexe você ouve aí essas situações, É simples, você vai lá em São Paulo, o que tem de boliviano, venezuelano e até asiáticos em estado ilícito no país e sendo escravizados por oportunistas, é algo absurdo. Eu lembro que, isso lá no ano de 2009, 2008, quando fazia alguns cursos de missiologia, de capacitação missiológica, plantação de igreja lá em São Paulo, e muitas vezes você passava pelas ruas, e o que você via de número de pessoas ali no centro de São Paulo, nessas condições, sendo extorquidas, porque a situação dele, na cabeça dele é o seguinte, caramba, já estou ilegal aqui, então fazer o quê? Vou reclamar para quem? Que eu estou sendo escravizado. Ficava quieto. Claro, é corrupção sistemática, O sistema inteiro está corrompido. Agora, o problema é que, pastor, não tem como consertar o sistema. O capitalismo é isso mesmo, o pessoal vai ser oportunista. Meu amigo, a Babilônia a gente já conhece. A besta da terra e a besta do mar, nós já sabemos qual que é a índole desse povo. O problema são os crentes. Aqueles que se dizem lavados no sangue do Cordeiro e que praticam as mesmas práticas que o ímpio pratica. E aí você fala assim, pastor, é verdade, é verdade. Nossa, que coisa terrível. Isso começa com a sua diarista, irmãos.
Quando você não paga um dia jornaleiro justo para ela. Pergunta para mim, pastor, o senhor tem diarista em casa? Não, não tem, porque eu não tenho dinheiro para pagar todos os direitos que ela tem, que é digno de pagar para ela. Aí roda todo mundo. Agora, graças a Deus, tem mais 2 ainda para ajudar. Mas roda todo mundo. Mas por que, pastor? Nossa, pastor, não tem dinheiro. Meu amigo, se você for fazer o trem direito, faz o trem direito. Existe um piso. Existe direitos. Só que aí o cara chega, você está precisando, fulana? Tô precisando. Então, ó, vou te ajudar então, tá? Vou te ajudar. Porque você sabe também, eu não posso, mas então para te ajudar, vou dar 50, tá bom, querida? E é o seguinte, já que você está aqui em casa mesmo passando uma roupa, 50, tem a roupa dos meus primos, eu vou pôr no meio da minha aqui para você passar também, tá bom? Aí passa a roupa de 2 casas, no preço defasado, de uma só, porque você está fazendo um favor. A gente chega assim, pega um estudo de ética dele e fala assim, pastor, esses empresários, né, pastor, esses oportunistas. A gente faz isso dentro de casa, cara. A gente, para ganhar um lucro exorbitante, a gente paga mal. E foge ainda dos deveres. O que mais que é dito aqui no nosso catecismo? Tá, já indo praticamente para a parte final aqui do catecismo. O que mais que é proibido? A ociosidade. Porque se você não trabalha, meu amigo, você não ganha, você vai ter que depender de alguém. E aí você vai estar furtando o direito do outro. Ninguém é obrigado a te sustentar. Você tem que correr atrás. Aí tem gente que acha que, meu Deus. E ainda mais nas instituições, né? O caboclo debruça na instituição lá, que ajuda ele, tá bom já. Não, a ociosidade é quebra do 8º mandamento. Você está furtando o dia que Deus te deu, a saúde que Deus te deu, a oportunidade que Deus te deu para fazer alguma coisa. Aí você fala assim, mas não tem serviço, pastor, não tem trabalho. A gente estava conversando esses dias aqui no mutirão, né? A gente estava falando de umas latas lá de tinta vazia. Ele falou assim, nossa, lá na empresa a gente corta aqui as latas e faz lixeira. Aí eu contei a história, Clarice vai lembrar dessa história. Lá em Jabuticabal, quando a gente tinha loja lá, para plantar a segunda igreja, tinha um cara, ele e a esposa. Ele ia de obra em obra, pegava as latas, fazia as lixeiras, pegava a lata de thinner, fazia ela deitada. Então fazia uma lixeirinha pequenininha. Bonitinha, precisa ver. Com cabo de vassoura usado. Lembra disso? E aí ele vinha, as pazinhas de lixo. E as maiores, as pazinhas. E aí ele vendia na rua, de casa em casa. E aí vinha lá, chegava para mim e falava assim, ô pastor, pode largar aí um pouquinho para vender, conseguir nação, alguma coisa assim. Aí ele sempre deixava. Deixava as pazinhas dele. E ele pintava com as cores que tinha. E cada dia vinha de uma cor diferente. Porque aí ele pegava o restinho da tinta que estava na lata e já usava aquela tinta mesmo para pintar. Às vezes vinha bordô, às vezes vinha verde água. Cada dia uma cor diferente. Né? E o duro, quando chegava a gente, falava, não, mas eu queria da cor tal. Eu falei, meu Deus do céu, o cara vai saber agora que cor que vai vir na próxima semana. Mas o cara correndo atrás de fazer pazinha, meu amigo. Pegava de graça o material
E vendia lá por R$10 uma pazinha daquela. R$10 a grande, ou R$8 a pequena, uma coisa assim. Teve o trabalho dele, teve não sei o que, à noite, eles faziam isso à noite, virava com alicatinho para não cortar a mão e tal. Mas lá vendia a sua pazinha. Se o cara quiser, o cara dá um jeito. Mano. Se o cara quiser, ele dá um jeito. Ah, muito difícil, não sei. Mas geralmente, essa pessoa da ociosidade, você vai chegar para ela e fala assim, ó, passei aqui, ó, esses dias, aqui em cima. Quase parei para perguntar, mas um cara lá no solão abrindo um alicerce. Uma plaquinha na grade. Preciso de servente. Contrata-se. Passei ontem de novo lá. Plaquinha tá lá e o cara trabalhando sozinho de novo. Porque eu não quero serviço pesado, velho. Não tem serviço administrativo? Você tem alguma qualificação? Não, não sei fazer o óculos copo. Mas eu queria um serviço administrativo. Meu Deus. Pô. Baixa a bola, né, velho? Nós estamos vivendo uma época que tem cara doutorado aceitando serviço de estagiário, cara. Aí você que não sabe fazer o óculos copo vai querer um serviço de executivo? Ah, pastor, não tem jeito. Ah, não tem. Calma, cara. Vamos lá. Olha direito que o negócio tá ruim. A prodigalidade, ou seja, a grande quantidade. Compra aquilo que você precisa. Porque você vai gastar dinheiro naquilo que você não precisa, comprando grande quantidade, daquilo que vai estragar muitas vezes, ou daquilo que não é necessário. Vai faltar para outro, vai encarecer, porque você está comprando além das suas contas. É algo que na mentalidade brasileira não funciona. Se chega qualquer um lá, põe assim no WhatsApp. Semana que vem vai ter greve dos caminhoneiros. Mentira. Põe no grupo. Todo mundo manda no grupo. Na outra semana, o arroz já subiu. Porque todo mundo lá vai lá e compra 2, 3 pacotes de arroz para guardar. Aí em uma semana, o preço do arroz, que era 20, está 40. Mas faltou arroz no mercado. Claro, você comprou além do que você vai comer 3 pacotes de arroz no mês? Não vai, meu amigo. Nem eu, desse jeito, não como 3 pacotes de arroz no mês. Mesmo se quiser. Não come, cara. Mas não, o cara vai. Vai lá, a gente vê, né, nos Estados Unidos, também a cultura, fala lá, ai, vai ter alguma recessão. Aí os caras vão lá e enchem o carrinho de papel higiênico. Meu amigo, já viu essas fotos? Mas por que os caras compram tanto papel higiênico daquele jeito? Só tem papel higiênico no carrinho dele, já viu aquilo lá? Aí depois vai ver o preço do papel higiênico triplicou de valor. Meu amigo, mas você vai comer, você não vai nem poder usar, não tem o que comer, ué. Recessão brava daquela. Mas é insano. E aí a gente acaba furtando o direito do outro comprar, porque aí eu compro sem precisar. Às vezes, dependendo do produto, vai estragar. Ainda corre o risco de estragar. E aí eu gero o que? O aumento de preço, o enriquecimento de alguém por conta do meu desespero. Afinal de contas, a gente está num mundo globalizado, aquilo que se faz aqui acaba gerando problema para todo mundo. É o exemplo da gasolina. Fala, vai subir, todo mundo enche, faz aquelas filas. Aí no outro dia o trem, pum. Vai subir. Agora vê se alguém fala, gente, vamos trabalhar a pé amanhã então. Como é que vai subir até? Vamos trabalhar a pé amanhã? Deixa quem realmente precisa trabalhar, que é o cara que vive do trabalho, o cara do transporte, o cara da van escolar, o cara que não tem jeito dele deixar em casa. Não. Aí parece dar um faniquito, velho. Que aí o cara, inclusive, e vai no posto mais longe de casa para gastar mais combustível na ida, para caber mais no tanque. É assim. Mentalidade.
de furtador, né? O jogo dissipador e todos os outros modos pelos quais indevidamente prejudicamos o nosso próprio estado exterior e o ato de defraudar a nós mesmos do devido uso e conforto da posição em que Deus nos colocou. Vamos ver ainda mais alguns textos aqui. Dá uma olhada em Amós, capítulo 8. Amós, capítulo 8, verso 5. A ruína de Israel está perto. Vou ler o 4. Ó. Ouvi isto. Perdão. Vós que tendes gana contra o necessitado e destruís os miseráveis da terra, dizendo: quando passará a festa da lua nova para vendermos os cereais? E o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com balanças enganosas, para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias, e vendermos o refúgio do trigo? Veja, o coração pecaminoso dentro das questões mercantis, comerciais, para tirar proveito de quem? Do pobre, do necessitado, daquele que precisa. Geralmente é assim que funciona. E isso é quebra do 8º mandamento. Miqueias. Um pouquinho para frente, hein? Miqueias capítulo 2, verso 2. Vou ler o verso 1 e 2. Ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade e maquinam o mal. À luz da alva o praticam, porque o poder está em suas mãos. Se cobiçam campos, os arrebatam. Se casas, as tomam. Assim fazem violência a um homem e à sua casa, a uma pessoa e à sua herança. São pessoas gananciosas, invejosas diante da prosperidade do outro, que não vê o jeito de tirar a dignidade do outro. Hoje em dia, ainda nós somos um pouco preservados por isso, mas quantas e quantas histórias, por exemplo, dos coronéis do Brasil aí, né, de antigamente, que aí tinha um carinha lá que tinha lá uma propriedadezinha pequenininha, o coronel chegava, não, essa propriedade vai ser minha. E aí chegava lá para o cara da venda, ó, você não compra a produção do cara. Você não compra a leitoa do cara. Tudo que ele vier te oferecer aqui, que é da propriedade dele, a laranja dele, o milho dele, né? O feijão dele, você não compra. Você diz que já tem muito estoque e não compra. Porque geralmente é o coronel que... A venda, inclusive, era do coronel que punha lá num laranja lá. Aí o cara produzia lá, não tinha para onde vender, o que acontecia com esse cara? Era engolido. Aí o coronel chegava para ele e falava assim, não, então faz o seguinte, eu vou te ajudar, vou comprar a sua terra. Quanto que vale? R$1.000. Não, eu vou dar R$500 só. Pronto, por alqueire. E aí tomava a propriedade do outro. Aí se tornou, né, fazendeirão, que a família até hoje ostenta, eu sou da família tal, eu sou da família tal. Só que aí você olha para a família é tudo destruída, meu amigo. Família acabada, irmão brigando com o irmão, os caras vivendo debaixo agora de depressão, de maldição abaixo de maldição. Aí você vê, por que será, né? A família inteira vivendo, dando tombo uns nos outros, cara. Isso daí não vai acabar bem. É óbvio que não vai. Sem falar os que ficam xarope, né?
Porque vai pondo tanta culpa na cabeça que chega uma hora que o cara não aguenta, fica tudo tantã. De tanta coisa errada que fez. Tudo quebra do 8º mandamento. Ainda nós temos, irmãos, vários outros textos, né? No Novo Testamento, né? Mateus, Lucas, Atos, 1 Coríntios, 1 João, Tiago, 1 Timóteo, Tessalonicenses, todos falando e trazendo o mesmo princípio, que a moralidade do 8º mandamento é que você deve preservar a liberdade sua e dos outros, a propriedade sua e dos outros, e a dignidade sua e dos outros. Se você for um defensor da liberdade, da propriedade, da dignidade, certamente você vai ser um daqueles que, moralmente falando, vão agir da maneira correta em relação ao 8º mandamento. Agora, se você agir de modo a furtar a liberdade, seja sua mesmo ou do outro, furtar a propriedade ou os bens e a dignidade, aí você entra na quebra do 8º mandamento. Para a gente terminar aí, o 8º mandamento então condena o furto, o que inclui arrombamento e rapto. Essa visão geral que nós temos aí. Exemplo que nós já lemos, inclusive, Êxodo 20, depois Êxodo 22 e Êxodo 21. Que é a ideia, né? A liberdade, né? O rapto, da propriedade, né? E da própria dignidade. Quando você tira alguma coisa de alguém, o pior sentimento que tem é que você, inclusive, se culpar porque caiu numa falcatrua. Né? Nós vivemos época de falcatruas aí, online, não é assim? Como que chama? Cibernética, sei lá eu. Todas as vítimas, geralmente quando vão dar entrevista, primeiro nem aparece. Tanta vergonha. Porque o que foi furtado dela não foi nem o bem, nem o dinheiro. Mas foi, em primeiro lugar, a dignidade dela. É a dignidade dela. Ao ponto que ela se culpa e fala, como que eu fui tão tolo de cair num negócio desse? E tem uns que acabam até desenvolvendo outras fobias aí sociais e não sei o quê, porque se consideram indignos agora, né? O que mais que nós podemos pegar das explicações do texto de um modo geral? O castigo para o roubo em Israel não era tão severo como em algumas das nações vizinhas, onde a punição era a morte. A lei determinava que o ladrão devolvesse a sua vítima 2 vezes o valor que ele havia roubado. Pega lá Êxodo capítulo 22, verso 7. Então, se você roubasse ou furtasse alguma coisa de alguém, a lei previa a indenização. Você vai devolver o que roubou e o dobro. Ok? Então, Êxodo 22, 7. O que diz aí? Se alguém der ao seu próximo dinheiro ou objetos a guardar, e isso for furtado àquele que o recebeu, se for achado o ladrão, ou seja, o ladrão, pagará o quê? O dobro. Se o ladrão não for achado, então o dono da casa será levado perante os juízes, a ver se não meteu a mão nos bens do próximo. Ok? Então veja, alguém deixou, fulano, guarda para mim minha carteira? Guarda. Se alguém veio e roubou a carteira, e se achou o ladrão, então o ladrão tem que devolver a carteira e o dobro do que tinha nela. Né? Pagar o dobro do negócio. Mas se você prestou para alguém e esse cara roubou e não achou o ladrão, então mesmo assim você vai levar esse cara perante o juiz para ver se esse cara que ficou guardando a sua carteira, se não foi ele que meteu a mão.
Se o juiz falar, não foi ele que meteu a mão, realmente, então tudo bem. Mas se pegar o ladrão, o cara tem que pagar o dobro. Esse era o princípio. Com exceção pro furto da liberdade, né? Que é a questão do rapto. Que nós vemos, acho que aqui em Êxodo 21, verso 16. Verso 16 de Êxodo 21. O que raptar alguém e o vender, ou for achado na sua mão, será o quê? Será morto. Então a pena de morte dentro do padrão do 8º mandamento se aplicava apenas quando você furtava a liberdade de alguém, ou com rapto, para vender como escravo, ou para qualquer outro fim aí, receber uma recompensa ou coisa desse tipo. Que é o sequestro que a gente fala hoje. É passível de pena de morte. Então, os castigos eram dobrados, e até mais do que dobrados, caso o ladrão matasse ou vendesse um animal roubado, por exemplo. E, em caso de sequestro, Êxodo 21, 16, nós lemos, ou roubo de anátema, Josué 7, 11, 25, o ladrão era morto. Então, vamos ver aí o texto aqui de Josué 7. Verso 11. Israel pecou, violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram, e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Então nós vemos que dentro daquilo que Deus havia determinado diante das guerras e daquilo que podia ser tomado, Deus havia ordenado que eles não poderiam pegar nada especificamente. E aquele que o povo de Israel fazia? Dos despojos roubavam aquilo que Deus havia proibido. Né? Então Deus vem e aplica uma punição, inclusive sobre a nação, por conta dessa prática do seu povo. Verso 25 ainda, desse mesmo capítulo. Disse Josué: por que nos conturbastes? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os. Por que aplicou a pena de morte sobre aqueles que haviam feito o chamado roubo de anátema? Que era um roubo que Deus havia, ou um despojo que Deus havia proibido do povo pegar, e o povo desobedeceu e pegou. Então, quando ele furta algo que o próprio Deus disse que ele não poderia pegar, ele está envergonhando o nome de quem? De Deus. Então, nesse caso, o roubo de anátema, ele era também passível de morte. E morte bem matada. Porque além de ser apedrejado, queimava. Né? Então, uma morte bem matada. Mas o que é, então, para deixar mais claro, esse roubo de anátema? Né? Era a prática que gerava mau testemunho e vergonha ao nome do Senhor. Ou que o praticante estava ligado à figura de Deus, que sua atitude trazia vergonha ao nome do próprio Deus. Então, quando Israel, como nação de Deus, furtava mesmo os inimigos e mesmo aquilo que poderia ser considerado despojo, isso estava envergonhando o nome de Deus. Por isso Deus aplicava a pena de morte sobre aqueles que haviam cometido esse roubo de anátema. Trazendo para a nossa realidade, quando o líder religioso se envolve em furto das coisas relacionadas à igreja, se fosse Israel, esse cara tinha que ser o quê? Morto, bem morrido.
apedrejado e queimado. Porque o roubo dele não está trazendo vergonha só para ele. Está roubando a dignidade do Senhor. Ó, ia ficar poucos líderes evangélicos aí no Brasil, hein? Fala sério. Hã? Líderes, né? Desses caras que é top de linha aí. Porque se eles furtassem a dignidade, seja lá, em nome de Deus, e tirassem alguma coisa de alguém, é roubo de anátema. Seria passivo de ser apedrejado e queimado aí, para que o nome de Deus não fosse envergonhado. Então essa era a prática do mau testemunho e da vergonha ao nome de Deus, e por isso, então, era passivo de pena de morte. Concluindo, irmãos, nós vimos então que o 8º mandamento, juntamente com os demais, tem o objetivo maior de formar e manter uma sociedade justa, com princípios que glorificam a Deus. Em especial, o 8º mandamento, não furtarás, visa a preservação de uma sociedade livre, com direitos assegurados e decente em todos os aspectos da vida. Ou seja, garante liberdade, propriedade e dignidade. Essa é a moralidade que está embutida no 8º mandamento, não furtarás. Manter a preservação de uma sociedade onde a liberdade é preservada, né, uma sociedade livre, onde os direitos são assegurados, ou seja, o direito à propriedade e aos bens. Você tem o direito de trabalhar e conseguir os seus bens e ter direito à sua propriedade privada e os bens que você adquirir. E também os direitos em todos os outros aspectos da vida, ou seja, a sua dignidade humana, a sua dignidade familiar, a sua dignidade profissional, a sua dignidade comercial e por aí vai. Então é importante lembrar que o entendimento sobre os 10 mandamentos serve, como nós já vimos lá em Romanos, para calar a boca de todos. Nós sabemos, pastor, é impossível não quebrar o 8º mandamento. Porque o simples fato de eu falar mal de alguém, eu já estou furtando a dignidade dele. Veja, a salvação continua sempre sendo pela graça. O objetivo da lei não é trazer um padrão para que você alcance a salvação, porque isso é impossível. Mas, ao mesmo tempo, serve de um padrão moral para que aqueles que temem a Deus e desejam glorificar o Senhor, procurem andar dentro dessa moralidade. Nós vamos falhar, mas o padrão está aí e é um padrão que a gente tem que lutar para aplicar na nossa vida. O objetivo, então, dos mandamentos é calar a nossa boca para que ninguém se glorie diante de Deus, mostrando que precisamos da obra de Cristo. Só Ele é perfeito. Porém, deve nos conduzir a buscar a praticar tais ensinos como um padrão moral de Deus, inclusive para nós, chamados para sermos seus filhos e para glorificarmos através da nossa existência. A gente vai cumprir com a moralidade de todos os mandamentos? É óbvio que não. Mas esse é um padrão que nós devemos buscar. O fato de eu tomar conhecimento de que muitas práticas que a maioria de nós consideramos corriqueiras e que consideram até aplicáveis como sendo um ato pecaminoso, já nos ajuda a, pelo menos no que tange a nossa vida e a nossa família, mudar muitas práticas que infelizmente nós cometemos. Só isso, por si só, traz benefício para nós, para a nossa família e para a sociedade que nós estamos inseridos. Ah, pastor, nós não vamos mudar o sistema, não tem jeito. Não, o padrão não é esse, o propósito não é esse. Mas o propósito é você glorificar a Deus com a sua existência. Sabendo que você é luz e sal. E que dentro das práticas morais, você tem que glorificar aquele que te salvou. Tudo bem até aqui, irmãos? Alguma pergunta?
Os dois, né? Os dois, porque você furta tanto a dignidade, né? E às vezes o abuso, da usura, dos juros excessivos. Porque a agiotagem, o que acontece? Como a chance de perder é muito grande, então o cara tem que jogar uma margem também muito grande, porque se ele perder contigo, ele ganha com o outro. Então, né? Então se torna um furto porque acaba conduzindo a pessoa para uma situação de risco. E ao mesmo tempo, quem busca dinheiro em agiota, ele está roubando a sua própria dignidade, porque ele está ficando na mão desse cara. E pagando um preço altíssimo. Só que qual que é o problema? Nós sistematizamos o juro excessivo. A sociedade mercantil já colocou isso como algo praticável. Não, hoje o vilão é o cartão de crédito, mas você pega há 30 anos atrás, o cheque especial. Aquilo lá era Até hoje mas hoje as pessoas geralmente não caem muito no cheque especial porque tem o cartão de crédito. Mas, veja, isso é a nossa comunidade sistematizando uma prática de furto, em última análise. Porque você dá o direito de quem tem o poder financeiro de usurpar com juros exorbitantes aquele que é o necessitado. Então, é que dentro de uma comunidade temente a Deus, essa prática caberia? Não caberia. Né? E dentro de uma comunidade devidamente cristã, pessoas que porventura sofreram uma situação que precisam de recursos, qual que deveria ser a postura da igreja nesse sentido? Não da igreja instituição, mas da igreja indivíduo. Aquele que tem condição de socorrer, que deveria ser instrumento de socorro. Para evitar que a pessoa se afunde numa situação de dependência aí dos espertalhões e tudo mais. Só que aí, como a gente vive dentro de um relativismo, a palavra de Deus e a moralidade de Deus já não vale nada mais para ninguém. Então o que as pessoas falam? Não, meu amigo, tá lá, quem quiser ir buscar, vai. Quem quiser entrar, vai. Só que o próprio sistema acaba empurrando, às vezes, pessoas a entrar nesse sistema aí, que é ilícito, né? E que, na verdade, o cara tinha que ganhar dinheiro de uma maneira lícita, não se aproveitando da necessidade de quem quer que seja. E o negócio é tão sério que tem muitas e muitas histórias que nunca acaba bem, né? Nunca acaba bem. Quantas e quantas histórias aí nós temos de agiota aí? Ou que mata ou que morre, né? Ou que se mata. Tem tudo isso. Então, o padrão de Deus, o padrão moral de Deus não é uma imposição lacradora sobre o homem. Não. O padrão moral de Deus é libertador. Se nós estivéssemos, de fato, aplicando o padrão que Deus deseja em sociedade, isso traria benefício para todo mundo. O problema é que o pecado estragou tudo e que o egoísmo não nos permite fazer isso. Não tem nada a ver com qualquer outro sistema político, irmãos. Não, é vida cristã, não tem nada de comunismo, não tem nada de... Não. É simplesmente prática cristã, de moralidade bíblica. Isso já evitaria uma série de situações. Infelizmente não vai ser possível mudar? Não vai ser possível mudar. Entender? Só vai piorar? Biblicamente falando, só vai piorar. Mas no que tange a nós, como crentes em Cristo, é de glorificar a Deus através de uma moralidade o mais próximo daquilo que o próprio Deus revela a nós.